Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldelice, sou especialista em crédito imobiliário e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito da redução na taxa de juros anunciada pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, na última live que aconteceu a semana passada. Mas antes de falarmos propriamente dito da redução da taxa de juros, eu queria explicar para vocês em qual modalidade é que se enquadra essa redução. E para isso precisamos começar pelo programa Casa Verde e Amarela. Então o que acontece? O programa Casa Verde e Amarela, ele é muito específico para uma determinada parte da população. Por que disso? Porque para se enquadrar no programa Casa Verde e Amarela, precisa de pelo menos 3 situações. Uma é que o imóvel ele não pode ser superior a no máximo 240 mil, embora que a gente já falou aí há pouco tempo das novas atualizações, vai ter um acréscimo nesse teto, mas hoje, nesse momento, 240 mil. Isso para as grandes capitais. Outros municípios o valor é ainda menor. Então, primeira coisa é que o programa Casa Verde e Amarela existe um teto no valor do imóvel. A segunda questão do programa Casa Verde e Amarela é que a renda familiar não pode ultrapassar 7 mil. Bateu 7 mil, já deixa de ser programa Casa... Bateu não, né? Ultrapassou 7 mil, deu 7 mil e 1 centavo, já perdeu aí o direito de entrar no programa Casa Verde e Amarela, ok? E a terceira exigência para que possa entrar no programa Casa Verde e Amarela é que o imóvel seja novo. Imóvel usado não entra no programa Casa Verde e Amarela para se obter aí subsídio, taxa de juros reduzida, acaba não entrando, ok? Então, tendo essas três exigências cumpridas, a pessoa pode então adentrar no programa Casa Verde e Amarela, e essa redução de taxa de juros anunciada nessa live não se enquadra na modalidade programa Casa Verde e Amarela. Nós já tivemos uma live minha com a corretora Juliane, inclusive, falando a respeito dessas alterações no programa Casa Verde e Amarela, depois você pode procurar a respeito disso. Mas por que eu trouxe essa questão do programa Casa Verde e Amarela? Porque você precisa saber quem é que se enquadra no programa Casa Verde e Amarela. Então, todas as demais pessoas que não estiverem enquadradas nesses pré-requisitos do programa Casa Verde e Amarela, precisa entrar num outro tipo de programa, que a Caixa chama de SBPE. E é nesse programa SBPE que houve, então, a redução na taxa de juros. Mas também é necessário falar que esse programa SBPE existe 4 submodalidades. Então eu vou explicar para vocês cada uma delas para que você entenda como que funciona, ok? Então, aliás, antes de eu falar das 4 submodalidades, eu preciso explicar mais uma coisa para você. No programa Casa Verde e Amarela, os recursos, o dinheiro, né, que compõem o programa Casa Verde e Amarela, ele é pego pela Caixa, ou emprestado, né, através do fundo de garantia. Então, a Caixa vai lá, pede um empréstimo para o fundo de garantia, o fundo de garantia empresta dinheiro para a Caixa faz esse empréstimo para as pessoas. O subsídio, ele vem também do fundo de garantia, a redução de taxa de juros também é subsidiada pelo fundo de garantia. Então, o programa Casa Verde e Amarela, ele é totalmente subsidiado pelo fundo de garantia, ok? Já o SBPE, não, ele não vem de recursos do governo, ele não vem de recursos do fundo de garantia, são recursos da Caixa. A Caixa, ela faz captação de poupança, então todo mundo que vai lá faz investimento na poupança na Caixa, a Caixa usa esses recursos da poupança para poder então fazer o empréstimo do financiamento imobiliário através do SBPE. Como esse recurso da poupança ela se torna um pouco mais cara para a Caixa do que o recurso do fundo de garantia, então as taxas do SBPE é um pouco mais alta, um pouco mais elevada do que o programa Casa Verde e Amarela. Entendemos por aqui? Ok, então vamos lá à submodalidade que eu acabei cortando aí. Então, no SBPE temos 4 submodalidades. Quais são essas submodalidades? A primeira delas é que no SBPE existe a taxa fixa. O que é taxa fixa?
A Caixa ela predetermina uma taxa e não vai ter nenhum indexador. Essa taxa vai ser do início ao fim, você sabe exatamente quanto que você vai pagar por cada uma das parcelas até o final do processo. Não vai ter nenhum tipo de variação por conta de indexadores, tá? E acho que até cabe dizer o que seria um indexador. O indexador, ele é um tipo de atualização do saldo devedor. Então, esse indexador ele pode ser qualquer tipo de índice que o banco assim determinar, tá? Então, nós temos aí 3 modalidades que tem esse indexador, que faz com que o saldo devedor aumente gradativamente e isso reflita diretamente no valor das parcelas. Então, taxa fixa, não existe indexador, vai ser do início ao fim o mesmo valor de parcela, só que tende a ter uma taxa um pouco maior do que as demais, para poder suprir então esse indexador, entendeu? Agora nós temos a taxa pós. O que é a taxa pós? A Caixa ela determina uma taxa fixa, que no caso aí, hoje ele está em torno de 8%, sem nenhum tipo de relacionamento com a Caixa, que a Caixa chama de taxa balcão. Então, se você não tem nenhum relacionamento com a Caixa, você entra numa taxa de 8%. Mas ele tem um indexador, e é por isso que ele chama de pós. O indexador aqui é a TR, né, a taxa de referência. Nesse momento que nós estamos gravando esse vídeo, a TR está zerada já em torno de 4, indo para 5 anos aí que a TR está zero. Não tem nenhuma variação na TR. Mas isso quer dizer que até o final do seu contrato não vai ter nenhuma variação? Não. Hoje não tem variação, mas se a Selic continuar subindo como ela vem, como vem acontecendo aí nos últimos meses, pode ser que em algum momento a TR também tenha uma variação. A TR tem uma variação muito grande ao longo, né, do processo aí? Não, historicamente a TR não é um índice que tem uma variação muito grande, mas existe sim a possibilidade de no futuro do seu contrato ter alguma variação da TR. Ela não vai ser, obrigatoriamente será zerada do início ao fim do contrato, tudo bem? A terceira possibilidade é a taxa IPCA. Na taxa IPCA existe uma taxa de juros base, e aí é em torno de 3,99 mais ou menos, também taxa balcão, sem nenhum relacionamento com a Caixa e tudo mais, 3,99 mais o indexador do IPCA. E aí, como que é feito esse cálculo? E aí serve tanto para o IPCA como para o próximo que nós vamos falar, que é com o indexador em poupança. O IPCA, ele é calculado mês a mês. Então, uma vez que ele é calculado mês a mês, você só sabe quanto que vai ser a sua prestação quando chegar a prestação, né? No mês seguinte. Não dá para você saber de antemão quanto que vai ser a sua prestação, porque o índice ele sai mensalmente. Então, todos os meses vai ser uma caixinha de surpresa. E nessa alta que nós temos enfrentado aí de infração, o IPCA ele tem aumentado substancialmente. Então, quem optou há um ano atrás fazer com o índice do IPCA tem sofrido um pouquinho nesse momento, porque o IPCA está aumentando gradativamente aí e nós não sabemos ainda até onde vai, porque não existe um limitador no IPCA. O IPCA ele pode subir constantemente sem nenhum limitador. Então, o que acontece? A Caixa, para não atrapalhar o fluxo de pagamento dos clientes e não ficar inviável do cliente pagar as prestações, ele só transfere para a prestação uma pequena parcela desse reajuste do IPCA. Então, as pessoas que optam pelo IPCA, elas vão ver o saldo devedor crescendo constantemente nesse momento em que o IPCA está em alta, ele vai ver o saldo devedor crescendo constantemente e vai ver que a parcela também aumenta, mas a proporção da parcela ela é sempre menor do que o aumento do saldo devedor. Porque pensa comigo, se o IPCA no mês dá 1%,
e o seu saldo devedor é de 200 mil, então o seu saldo devedor passa a ser 202 mil. Se a Caixa pegar esses 2 mil de reajuste de IPCA e jogar tudo na sua prestação, vai ficar muito alto para você pagar. Então ela aumenta o seu saldo devedor, corrige um pouco a sua prestação para que faça um equilíbrio. Em algum momento do processo, o seu saldo devedor ele vai começar a cair, mas vai levar um tempinho porque, mais uma vez, o IPCA está em alta, ok? E por último, né, é a taxa poupança, como eu já havia dito. A taxa poupança ela também tem uma taxa base e ela vai ter o indexador da poupança. E foi exatamente nessa taxa poupança que a Caixa divulgou a redução da taxa. Então a taxa base, a partir do dia 18 de outubro, passa a ser de R$ 2,95 mais o reajuste da poupança mês a mês. Então, como que funciona aí os reajustes da poupança, como que são calculados? É sempre calculado, ou melhor, não é sempre calculado, mas a regra base é que se a taxa Selic for inferior a 8,5% ao ano, então a poupança será de 70% do valor da taxa Selic, ok? Agora, se a Selic estiver superior a 8,5%, então nesse caso especificamente, deixa de se calcular 70% da Selic e a poupança passa então a ter 6% de taxa de correção mais a TR, beleza? Então essa variação ela vai se dar mês a mês. A cada 45 dias ou mais ou menos 6 semanas, o Copom ele se reúne para poder definir quanto que vai ser a taxa Selic. E aí é com base nessa informação que a Caixa faz os reajustes. Então pode ser que você tenha optado também lá no comecinho, né, quando houve o lançamento da poupança, da taxa poupança, você ter optado pela poupança porque a gente estava com uma taxa Selic aí em torno de 2%, então era muito viável fazer o financiamento pela poupança, e aí você optou lá em 2%. Hoje nós estamos com a taxa Selic de 5,5%, 5,75%, esqueci quanto que é a taxa Selic hoje, mas a taxa Selic mais que dobrou em relação ao lançamento dessa modalidade. E então quem comprou lá atrás e fez o financiamento lá atrás, percebe que o saldo devedor também está aumentando ao invés de abaixar. E aí nisso a pessoa percebe que os valores que ela paga de prestação não são suficientes para diminuir o saldo devedor, mas é exatamente por conta dessa alta constante da Selic, né? A cada 45 dias, 6 semanas tem aumentado a taxa Selic e isso tem refletido diretamente na poupança. Por isso que a pessoa, quem optou por isso, não está vendo uma baixa no saldo devedor, beleza? E aí, e é importante dizer também que muitas vezes a pessoa confunde, porque ela fala assim fala para mim assim: Eudelice, mas eu escolhi a tabela saque, então a tabela saque vai diminuir. Não, a tabela saque não é a regra da tabela saque. Dei uma enrolada na língua agora. A regra da tabela saque não é reduzir a parcela. Tabela saque significa que é um sistema de amortização constante. Então, se você faz um financiamento de 100 mil em 100 parcelas, isso quer dizer que a sua amortização é de R$1.000, tá certo? 1.100, de R$1.000 todos os meses. É que a amortização é constante, ela vai ser a mesma do início até o final. Não quer dizer que o seu saldo vai diminuir. Só que acontece, as pessoas estavam acostumadas com a saque naquela tabela pós que eu falei para vocês, que é a tabela onde o indexador é TR e a TR está zerada. Então, nessa modalidade especificamente, a tendência da saque é ir diminuindo mês a mês, porque não existe um indexador para ir aumentando o saldo devedor. Então, ela vai reduzir todos os meses. Mas se existe um indexador que está aumentando o saldo devedor, então a saque não vai diminuir. A parcela vai aumentar sim, tá bom? Não se iluda com essa questão de falar assim, não, você está fazendo pela saque e a saque reduz. Não, a regra da saque não é essa, tá bom? Depende muito do indexador que você estiver escolhendo. Então, foi isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiver dúvida, pode deixar nos comentários. Não esquece de
seguir o nosso canal e também de apertar lá o sininho para poder receber as notificações quando tiver novos vídeos, tá bom? E se gostou desse vídeo, compartilha. Um grande abraço e até mais!